Pessoal do canal do Labfito. Para quem não me conhece, eu me chamo Wanderleia, sou mestranda do programa de pós-graduação em odontologia da Universidade Federal do Amazonas. Tenho como orientadora a professora doutora Nikeila e como co-orientadora a professora doutora Karina Toda. Então, hoje nós vamos falar sobre a fitoterapia e a sua relação com a estomatologia no que diz respeito à aplicação dela no tratamento das afecções bucais. Então, nós sabemos que existem diversos tipos de lesões que acometem a cavidade bucal, como, por exemplo, as lesões inflamatórias, as lesões pigmentadas, potencialmente malignas, erosivas, proliferativas, enfim, né? É uma ampla classificação de lesões que acometem a cavidade oral. Mas antes de nós falarmos sobre elas, achei interessante trazer essa correlação de ação e reação, né? Por quê? Porque quando Isaac Newton, durante os seus estudos, ele afirmou que toda a ação ela correspondia a uma reação de igual intensidade. Então, isso foi percebido durante os seus estudos, e aí a gente traz isso para a gente de que maneira, né? Que toda causa ela tem o seu efeito. E aí isso depende também da intensidade em que é posta sobre um determinado corpo. Então, isso em meio que paralelo ocorre com a maioria das lesões que acometem a cavidade oral. Então, a maioria delas precisa-se de um fator, seja ele um fator químico, um fator físico, mecânico, entre outros fatores, para que aquela lesão ocorra na cavidade oral. Então, por isso a gente traz essa correlação de ação e reação, principalmente de algo que nós vamos falar posteriormente, no caso das lesões reacionais. E antes de nós falarmos sobre elas, vamos falar também rapidamente sobre o exame clínico, que é fundamental, né, durante a etapa de diagnóstico, do processo diagnóstico do nosso paciente. Seja ele em qualquer área, né, de dentística, prótese, principalmente na estomatologia, no caso do estudo dessas lesões que acometem a cavidade oral. Então, o nosso papel como profissional de saúde é sempre colocar o nosso conhecimento, o nosso treinamento à disposição dos nossos pacientes, né, no que diz respeito a avaliar o estado de saúde e contribuir para restabelecê-lo quando necessário. E para que isso seja alcançado, é necessário que o processo diagnóstico, como eu falei, ele seja conduzido de uma forma apropriada, de uma forma minuciosa, detalhada, e tudo isso se baseia no nosso exame clínico, né? O exame clínico justamente é esse conjunto de procedimentos, né, no qual está a anamnese e o nosso exame físico, que deve ser realizado dessa forma disciplinada, como eu falei. Então, ele tem esses dois momentos, no caso da anamnese e do exame físico. E, como eu falei, vai ser muito importante esses itens em conjunto serem realizados dessa forma disciplinada, minuciosamente, para que esse diagnóstico seja feito de uma forma correta e aí sim estabelecer um tratamento adequado para o nosso paciente. Com relação à anamnese, né? Na anamnese, nós vamos obter informações relacionadas à história de vida do nosso paciente e é nela que nós vamos colher os aspectos subjetivos relacionados à doença em questão. Quando a gente fala da estomatologia, principalmente de uma lesão que está acometendo a cavidade bucal, né? E na anamnese nós temos esses itens que precisam ser colhidos, né, de forma correta, precisam ser registrados de uma forma correta e bastante minuciosa, porque isso auxilia no diagnóstico para esse nosso paciente, né? O primeiro item aqui que nós temos é a queixa principal, que é justamente o registro do motivo pelo qual o paciente ele procurou aquele profissional. E mais do que isso, né, na queixa principal deve ser registrado nas palavras do paciente o histórico da doença atual. Ele já é um detalhamento maior conduzido pelo profissional que está realizando aquele tratamento, e ele trata-se, né, de um aprofundamento da queixa principal do nosso paciente. E isso vai auxiliar bastante na elaboração de hipóteses de diagnóstico.
temos a história pregressa, que se divide em história médica e odontológica. Nela, nós vamos descrever as doenças que o paciente já teve, as doenças atuais, né? Se o paciente ele já realizou algum tipo de cirurgia, se ele tem algum tipo de alergia, se já sofreu algum tipo de acidente. Tudo isso deve ser detalhado na história médica pregressa. E na história odontológica, nós vamos registrar, né, as experiências que o paciente já teve com outro cirurgião dentista, os tratamentos que já foram realizados, né, se o paciente já teve perda dentária, qual foi o motivo dessa perda, também é importante detalhar. Na história familiar, nós vamos colher e registrar as doenças que estão presentes na família, principalmente quando a gente fala de doenças crônicas, é muito importante o registro, né? Porque isso vai ajudar na compreensão dos riscos que o nosso paciente pode estar exposto. E os hábitos nocivos também, muito importantes, como o consumo de drogas, de álcool, se o paciente ele fuma, se ele se expõe ao sol de uma forma desprotegida também. É muito importante, além de registrar se o paciente ele faz o uso de álcool, né? Se ele é fumante, é importante detalhar isso, né? Detalhar a duração, há quanto tempo, no caso de um paciente fumante, há quanto tempo ele fuma, em relação à frequência, né? Se isso é diário, se é semanal. E quanto ao nível de exposição também, qual é o número de cigarros que são consumidos por dia, por exemplo. E aí, colhidas todas essas informações referentes a esses tópicos que devem estar bem detalhados, aí nós vamos partir para o exame físico propriamente dito. Então, no exame físico, né, é aquela etapa ainda do exame clínico que nós vamos coletar os dados objetivos, né, ou seja, os sinais de uma determinada doença, né. Nós vimos que na anamnese nós vamos escolher os dados subjetivos, no caso os sintomas, e aqui já os dados objetivos. E isso vai envolver desde aquele aspecto geral, né, de saúde do paciente, até o exame específico dentro da boca. Então, nesse momento do exame físico, é importante estar voltada a nossa atenção principalmente para a pele do rosto do paciente, para os olhos dele, também é muito importante, porque muitas doenças elas podem se manifestar na boca e na pele, e aí como exemplo nós temos as doenças infecciosas e também as doenças autoimunes, tá? Então isso é muito importante. No exame físico, nós vamos executar as manobras semiotécnicas de inspeção, de palpação, de percussão. É importante fazer o reconhecimento das lesões também, tá? Saber descrevê-las corretamente. Então, é muito importante ter o conhecimento das lesões elementares, que são as lesões fundamentais, para que nós possamos saber descrever corretamente uma lesão, quanto à sua forma, quanto à sua coloração, quanto às suas dimensões, se essa lesão tem uma base séssil, se ela tem uma base pediculada. Então, tudo isso é muito importante quando a gente fala de estomatologia. Tá? Observar também a localização dessa lesão é importante, relacionar com traumas ou algum tipo de fator irritativo, se existe algum tipo de fator causal também é muito importante. E agora nós vamos falar sobre as lesões reativas ou reacionais e também a aplicação dos fitoterápicos no seu tratamento. Então, aqui nós temos, né, vamos falar, na verdade, sobre a úlcera e a ulceração. Então, como eu falei, as lesões elementares ou as lesões fundamentais existem, é muito importante saber descrever corretamente uma lesão, e além disso, é importante falar que elas se dividem em grupos, né? As lesões fundamentais se dividem em dois grupos, que são as primárias e as secundárias. As primárias são aquelas que se manifestam inicialmente, como, por exemplo, uma mancha, uma pápula, uma vesícula. Já as lesões secundárias são aquelas decorrentes das primárias, né? Elas podem ser uma modificação ou se desenvolver
das lesões primárias que já estão previamente estabelecidas. E aí, como, por exemplo, nós temos a úlcera e a ulceração também, a erosão é um exemplo, tá? Então, a úlcera e a ulceração estão dentro do quadro das lesões secundárias da classificação das lesões fundamentais. E é importante ressaltar que existem diferenças entre elas, né? Entre a úlcera e a ulceração. No caso, a úlcera, a gente vai ter a perda de substância do epitélio e a exposição do tecido conjuntivo subjacente. Além disso, a úlcera, ela não tem uma tendência à cicatrização, não tem uma tendência a uma regressão espontânea, e é muito mais profunda também, se associa principalmente às neoplasias malignas. Já a ulceração, a gente vai ter a perda de substância do epitélio, mas ela tem, sim, a tendência à cicatrização, diferentemente da úlcera, né? Ela é muito mais rasa, a ulceração, e ela não se associa às neoplasias malignas, e sim às benignas. Então, a gente tem essa diferença entre elas. Então, as lesões ulceradas na boca, elas são muito comuns, e elas representam um importante desafio no diagnóstico, porque elas possuem uma variada etiologia. Então, essas lesões ulceradas, elas podem ter uma origem traumática, elas podem ter uma origem infecciosa, pode ter uma origem autoimune ou neoplásica também. Algumas lesões, elas podem ter um aspecto clínico muito semelhante, no caso das lesões infecciosas, por exemplo. Então, é por isso que nós, como profissionais, devemos estar extremamente atentos a essas lesões e buscar sempre obter um diagnóstico correto o mais rápido possível. E como é que nós podemos fazer o reconhecimento dessas lesões? Então, quando a gente se depara com uma úlcera na cavidade bucal, é muito importante sempre seguir uma linha de raciocínio para que nós possamos identificar a natureza dessa lesão e aí sim definir o melhor tratamento para esse nosso paciente. Então, é algo que vai ser sempre frisado aqui, a importância de ser realizada uma boa anamnese, um bom exame físico, seja ele extra e intrabucal, né? Em alguns casos também vai ser necessário lançar mão de exames complementares, como os exames sorológicos ou até mesmo a biópsia, né? Então, tudo isso é muito importante para que nós possamos reconhecer aquilo que nós estamos observando. E a primeira informação que nós vamos pesquisar, quando a gente fala principalmente das lesões ulceradas na cavidade bucal, é sobre a sua duração, ou seja, qual é o tempo transcorrido desde o seu aparecimento, né? Se ela tem um comportamento mais agudo ou um comportamento crônico. Se for agudo, de 1 a 2 dias, tendo seu desaparecimento até uma semana, ou se é crônico, né, sendo ele mais tempo e tem aquela característica recidivante. A lesão desaparece e novamente aparece. Então, essa pergunta é fundamental quando nós estamos buscando reconhecer esse tipo de lesão. E também se há algum tipo de trauma ou fator irritativo associado. Aqui ao lado, nós temos algumas imagens de lesões ulceradas, né? E aqui na imagem A, nós podemos observar o quê, né? É um tipo de ulceração que ela é rasa, né, e extensa, localizada aqui no ápice de língua. E na letra B e C, nós podemos também observar essas ulcerações, né, localizadas aqui em fundo de sulco, e provavelmente causada por um tipo de trauma mecânico, no caso, durante a escovação. E aqui na imagem D, a gente observa realmente uma úlcera, né, que é muito mais profunda, tem essas bordas esbranquiçadas e bordas elevadas também. Então, aqui nós já podemos observar e diferenciar a ulceração de uma úlcera, tá? E como eu falei, né, é muito importante a gente seguir uma linha de raciocínio para que nós possamos identificar a natureza dessa lesão.
Então, esse raciocínio, ele vai ser realizado sempre nós realizando perguntas, né? Saber se existe algum tipo de trauma ou um tipo de fator irritativo que está associado a isso. Se a resposta for sim, ela pode ser uma úlcera traumática ou uma mucosite, no caso, se o paciente tem histórico de quimioterapia ou radioterapia, desse tratamento oncológico. Se não, nós pensamos em outras possibilidades, e isso continua se fazendo essas perguntas, sempre seguindo essa linha de raciocínio. Se existe outras lesões semelhantes no corpo, se sim, nós pensamos em uma possibilidade, se não, em outra, e assim a gente vai seguindo essa linha de raciocínio até se chegar, então, em um diagnóstico definitivo, tá? Além disso, é importante saber que, no caso das úlceras bucais, que elas não apresentam uma regressão espontânea em até 15 dias, elas devem ser biopsiadas, tá? Então, é muito importante isso ser frisado também. Com relação à conduta clínica, né? Aqui nós estamos falando no caso de ulcerações agudas. Então, frente à hipótese, né, de uma ulceração traumática, a principal conduta deve ser a identificação e a remoção do agente agressor. Então, se, por exemplo, tem uma borda cortante de um dente, é importante fazer o polimento dessa borda cortante. Se a prótese ela está desadaptada, fazer o ajuste dessa prótese ou reembasamento também. No caso de traumas como mordida, ou durante a escovação, não tem um fator a ser removido, mas é importante fazer o acompanhamento até o desaparecimento gradual da lesão, e isso vai ser determinante realmente para confirmar esse diagnóstico, além de orientar o paciente quanto à escovação, a forma de escovação correta, para que não ocasione mais traumas na cavidade oral, né? E quanto ao tratamento, é indicado os corticosteroides tópicos, né, como o Oncilon em hora base e a dexametasona em elixir. Vale lembrar, como eu falei, né, essas úlceras que elas não têm essa regressão espontânea em até 15 dias, aí elas devem ser reavaliadas, aí devem ser biopsiadas e em novas hipóteses elas devem ser consideradas. Além dos corticosteroides tópicos, como o Oncilon e a dexametasona, também tem o Admuc, que é uma pomada fitoterápica à base de camomila. Ela já tem a eficácia e a segurança comprovada em úlceras bucais, já a partir de vários estudos. Ela também pode ser utilizada no tratamento dessas lesões ulceradas na cavidade oral. Esse aqui é um artigo de Duarte em que tem como objetivo avaliar o efeito da camomila na cicatrização de úlceras orais em ratos. Então, nesse estudo, né, foi feita a indução de uma úlcera, né, especificamente na região de língua desses ratos. Aí, eles foram divididos em dois grupos, um grupo recebeu o tratamento e o outro grupo controle recebeu o placebo. Eles foram tratados com a pomada de camomila, e aí posteriormente foi avaliado quanto o grau de inflamação, a contagem de fibroblastos, o tamanho da ferida, a reptilização e a formação de fibras. E de acordo com os resultados obtidos, eles observaram que a camomila ela estimulou a reptilização e a formação de fibras de colágeno, né, após o tratamento. Então, isso é algo muito interessante no que diz respeito à cicatrização, né? Um benefício a mais no tratamento dessas lesões ulceradas, uma vez que os medicamentos utilizados, eles contribuem muito mais para alívio da sintomatologia dolorosa. Então, aqui seria algo que vem para potencializar e auxiliar no tratamento dessas lesões ulceradas, né? No que diz respeito à cicatrização delas. Esse aqui é como a camomila ela deve ser indicada, como ela pode ser utilizada.
né? A parte principal que é utilizada são as flores, e quanto à sua indicação, ela pode ser utilizada como um anti-inflamatório, né? Como um analgésico também, principalmente em bebês ou crianças com os dentes em período de erupção. E o seu modo de usar pode ser através da infusão, no qual vai ser utilizada uma colher de sopa das inflorescências, que é a parte da planta onde se localizam as flores. Elas devem ser secas, né, em 150 ml de água quente. Aí, no caso de dor, lógico, né, deixa esfriar ou gelar e o paciente vai fazer bochecho 3 vezes ao dia. A pomada oral de camomila 10% deve ser aplicada sobre a área afetada sempre que necessário. Então, nós falamos, no caso das ulcerações agudas. E aqui a gente vai falar agora sobre a ulceração aftosa recorrente ou a estomatite aftosa recorrente, né? Ela está no quadro das ulcerações crônicas, tá? Então, são lesões que apresentam esse curso crônico, estão presentes na boca por muito mais tempo, tem aquele caráter recidivante, como eu falei, o paciente, ele relata que já apresentou esse quadro em outros momentos, né? Então, a lesão aparece, desaparece. Então, a ulceração aftosa recorrente é uma das condições mais comuns da mucosa bucal. Ela possui uma etiologia variada e justamente por isso se tem um desafio no tratamento. E com relação à sua etiologia, a ulceração aftosa recorrente, se nós observarmos na literatura, existe realmente uma variada etiologia, existem aqui algumas que eu coloquei para mostrar para vocês, né? A primeira delas é que são as alergias, podem estar relacionadas com o surgimento da ulceração aftosa recorrente. A predisposição genética também, ela tem, né, a ulceração aftosa recorrente, ela demonstra uma tendência definitiva para ocorrer entre os familiares. Então, quando ambos os pais, eles têm uma história já de ulceração aftosa, o filho, ele tem uma chance de 90% de desenvolver essas lesões também. As influências hormonais também pode estar relacionada, as anormalidades hematológicas, como, por exemplo, a neutropenia cíclica, que ela é uma doença do sangue rara. Então, nesse caso, o paciente ele pode ter um baixo nível de neutrófilos no organismo, aí, que são fundamentais, né, no combate à infecção, e aí pode desenvolver essa condição. Traumas também podem estar relacionados, as deficiências nutricionais também, os fatores imunológicos, apesar de não se ter um agente desencadeante responsável, apesar de não ter realmente, né, um agente etiológico que é responsável para o surgimento dessa condição, em alguns casos se diz que a causa ela é desconhecida, mas isso não se exclui que existem evidências científicas já bem estabelecidas quanto à etiologia também. Né? Então, com relação a esses fatores imunológicos, né, disse que a destruição da mucosa pode estar relacionada a isso, e também está relacionada a uma reação imunológica mediada por células T. Inclusive, estudos já fizeram análise do sangue periférico em pacientes com aftas, né, e mostrou realmente uma relação diminuída entre os linfócitos e o aumento das células T e também o aumento do fator de necrose tumoral. A suspensão do fumo e o estresse também são fatores que podem estar relacionados ao surgimento dessa condição. Então, esses são apenas alguns desses fatores, como eu falei, é realmente uma variada etiologia, né? A literatura traz para a gente outros, como a diminuição da barreira da mucosa, o aumento da exposição antigênica, as desordens sistêmicas também que podem estar relacionadas, né? Então, realmente é uma etiologia variada e justamente por isso se tem um desafio no seu tratamento, tá? Com relação às características clínicas da ulceração aftosa recorrente,
nós temos três padrões aqui, tá? O primeiro deles é a ulceração aftosa recorrente menor. A ulceração aftosa recorrente menor, ela possui uma menor recidiva, ela tem uma duração mais curta, né? Ela pode ser observada como essa membrana, uma membrana fibrino-purulenta, e tem essa coloração branco-amarelada, ela é circundada por um halo eritematoso também, tem aproximadamente de 3 a 10 milímetros de diâmetro e pode surgir de 1 a 5 lesões nessa faixa, tá? No caso da ulceração aftosa recorrente menor, ela tem a duração de 7 e 14 dias, mais ou menos, e ela é muito comum na mucosa jugal e labial também. Outra forma de apresentação da ulceração aftosa recorrente é a maior, né? Como a gente pode observar, ela é bem maior que a anterior, tem um episódio de maior duração, né? Ela é muito mais profunda, tem cerca de pode chegar até 3 centímetros de diâmetro também, e pode surgir como 1 a 10 lesões, acometendo aí a cavidade bucal, e a duração dela chega a ser de 2 a 6 semanas, então é algo bem duradouro mesmo. Muito comum na mucosa bucal, na mucosa labial, no palato mole, e além disso, elas podem causar cicatrizes também. A outra forma que ela se apresenta é como a ulceração aftosa recorrente herpetiforme, né? Nesse caso, ele se apresenta com um maior número de lesões e tem uma maior frequência de recidiva aí. Então, elas são, assim, se apresentam como essas lesões individuais, né? São bem pequenas, pode medir de 1 a 3 milímetros de diâmetro e pode chegar até 100 úlceras também. E, observando bem, nós podemos observar que tem uma semelhança superficial pela infecção pelo vírus da herpes, né? Então, aí, nesse caso, é importante saber fazer o diagnóstico diferencial, né? Solicitar um exame sorológico do paciente, o anti-HSV, para que nós possamos fazer o diagnóstico diferencial aí. Com relação à duração dela, pode durar entre 7 a 10 dias e tem um período aí em que se tem a recidiva, sendo elas esparçadas nesse período. Além disso, qualquer área da mucosa, ela pode ser afetada. Então, nós temos esses 3 padrões em que a ulceração aftosa recorrente, ela pode ser apresentada. Com relação ao diagnóstico, é muito importante observar clinicamente como ela se apresenta, mas, além disso, é importante correlacionar com a anamnese, né, colher dados, informações relacionadas a isso, é muito importante, tá? É importante se fazer a exclusão de outras doenças que produzem essas ulcerações aftosas, como eu já falei, saber fazer um diagnóstico diferencial é importante também. Fazer uma avaliação sistemática de fator desencadeante ou da condição sistêmica também, que pode estar relacionada ao surgimento dessa condição da ulceração aftosa recorrente. Além disso, nenhum procedimento laboratorial vai fornecer o diagnóstico definitivo, né? Não tem um exame laboratorial que possa diagnosticar a ulceração aftosa recorrente, mas é importante, sim, saber fazer o diagnóstico diferencial com outras lesões. A biópsia, ela vai ser útil apenas para eliminar outras possibilidades. Já com relação à biópsia, ela vai ser somente realizada se o paciente ele apresentar aquela variante maior, né? Por quê? Porque elas são mais profundas e, como eu falei, a duração dela é bem mais longa, né? Ela tem uma duração de mais de 30 dias aí. E quando é que nós devemos realizar a biópsia, né? Se ela durar mais de 15 dias, se a lesão ela permanecer ali mais de 15 dias, e aí se é indicado. No caso da ulceração aftosa recorrente menor, ela tem uma duração entre 7 e 14 dias, então não seria necessário a biópsia nesse caso. Mas já na ulceração aftosa recorrente maior, sim, aí vai ser indicado. Com relação ao tratamento, né,
De acordo com Neville, a gente tem 4 principais objetivos no tratamento da ulceração aftosa recorrente. O primeiro deles é o manejo da úlcera, né, promovendo aí a cicatrização e reduzir a duração. O manejo da dor, né, para reduzir a morbidade e reforçar a função. O manejo nutricional, para garantir a adequada alimentação. E o controle da doença, para prevenir a recorrência ou reduzir a frequência também. Dentre os medicamentos indicados, nós temos medicamentos tópicos, os medicamentos sistêmicos, os produtos naturais, né, que nós estamos falando com relação à fitoterapia, e o laser de baixa potência também, que pode auxiliar aí no tratamento da ulceração aftosa recorrente. Então, esses aqui são as formas de apresentação dos medicamentos que podem ser utilizadas no seu tratamento. A primeira opção de tratamento, como eu já falei e mostrei, é o Oncilon em hora base. A dexametasona em elixir também pode ser utilizada. A clorexidina e o Amlenox. Tá? O Amlenox, que é um anti-inflamatório, também pode ser utilizado no seu tratamento. Com relação à clorexidina, é importante observar em relação aos efeitos colaterais dela, tá? Com relação à alteração de paladar ou a coloração dos dentes também. Bom, esse aqui é um artigo que eu achei interessante trazer para vocês. Ele fala sobre o tratamento da estomatite aftosa com alquimila vulgaris, tópica e em glicerina. Então, Ravi e Garrett, eles avaliaram as propriedades de cura e de tolerabilidade da alquimila vulgaris em glicerina no tratamento da estomatite aftosa recorrente menor. E aí eles fizeram a aplicação tópica, né, um estudo clínico, eles fizeram a aplicação tópica 3 vezes ao dia, né, nos pacientes. E após o tratamento, eles observaram que teve um alívio de desconforto e a produção de cicatrização completa na maioria desses pacientes, cerca de 60%, apresentou uma regressão espontânea, uma regressão completa das lesões. Então, aí seria um novo tratamento também promissor e seguro, já bem tolerado e eficaz em úlceras bucais menores. Assim como eu já mostrei do tratamento com a camomila, também que pode ser utilizada, né, no tratamento dessas ulcerações aftosis. Bom, uma outra doença que nós vamos falar aqui é o líquen plano, tá? O líquen plano, ele é uma doença mucocutânea inflamatória crônica, é uma doença dermatológica crônica comum na mucosa bucal. Também é multifatorial, tem uma etiologia variada, e justamente por isso tem também esse desafio no seu tratamento, tá? E com relação à sua etiologia, embora acredita-se, né, que o líquen plano ele seja uma doença autoimune, mediada por células T, a sua causa ainda ela não é totalmente conhecida, permanece ainda desconhecida. Não se sabe ainda o porquê algumas pessoas elas desenvolvem essa resposta de autoimunidade e outras não. Mas existem já evidências científicas que comprovam e mostram que existem alguns fatores relacionados ao surgimento dessa doença, né? Como, por exemplo, a predisposição genética, tem essa tendência para ocorrer entre os familiares. A relação com a hepatite C é algo contraditório na literatura, né? Porque em alguns países, né, mostrou uma associação significativa da hepatite C com o líquen plano, porém, em outros estudos epidemiológicos que foram realizados, eles pareceram não suportar essa relação, né, essa associação entre o líquen plano e a hepatite C. Mas a literatura traz para a gente que pode sim ter a associação do líquen plano com a hepatite C. É uma doença mediada por linfócitos T, algo que já está muito mais bem reforçado na literatura,
E com relação ao estresse e a ansiedade também podem estar relacionados ao surgimento dela, tá? Quanto às suas características clínicas, na maioria dos casos, a doença ela é identificada em mulheres, mulheres com mais de 40 anos de idade, e essa doença ela pode se apresentar de diversas formas, e na cavidade bucal, as duas formas mais comuns é o líquen plano reticular e o líquen plano erosivo. Então, a primeira forma que nós vamos observar aqui é o líquen plano reticular, tá? O líquen plano reticular ele é muito mais comum do que a forma erosiva. Geralmente é assintomático, envolve principalmente região posterior de mucosa jugal, bilateral, borda lateral de língua, dorso, enfim, várias áreas da boca podem ser afetadas pelo líquen plano reticular. E nele, o paciente apresenta as estrias de Wickham, que é um sinal patognomônico dessa doença, né? Esse rendilhado, várias estrias brancas, finas, que se assemelham mesmo a esse padrão reticular. Então, as estrias de Wickham é considerado o sinal patognomônico do líquen plano reticular. A outra forma de apresentação do líquen plano é o líquen plano erosivo, e nesses casos, a lesão já é sintomática nos pacientes, né? Clinicamente, a gente observa áreas eritematosas, atróficas, tem graus, assim, variáveis de ulceração central, né? Essa superfície dorsal da língua, ela tem essa ulceração extensa, que é causada pelo líquen plano erosivo. Se a gente observar bem aqui na imagem, existem na periferia aqui das ulcerações umas estrias brancas finas também, que pode estar associado ao líquen plano reticular. Então, ele se apresenta dessas duas formas, né? O líquen plano oral. Quanto ao diagnóstico, é muito importante fazer aquela associação, como eu falei, de anamnese, observar os achados clínicos, né? As estrias de Wickham, como eu falei também, é um sinal patognomônico, então isso facilitaria no diagnóstico, mas em alguns casos a gente pode ter uma dificuldade quando se tem uma candidíase, por exemplo, sobreposta nessas lesões. Por quê? Porque o micro-organismo ele pode alterar esse padrão reticular que é característico do líquen plano. Então, é muito importante observar bem, né, com relação a essa condição. E no caso do líquen plano erosivo, é importante se fazer a biópsia, né? Na verdade, em muitos casos vai ser necessário fazer a biópsia, no caso do líquen plano erosivo, justamente para afastar outras doenças, né, que são erosivas ou ulcerativas, como o lúpus, né, até a estomatite ulcerativa crônica também. Então, para que se fazer um diagnóstico diferencial, é importante aqui a realização da biópsia. Vai ser necessária nesse caso aqui. Além disso, alguns autores acreditam que é uma lesão cancerizável. Essa questão do potencial de transformação maligna do líquen plano, em particular na forma erosiva, ainda não é algo que está bem resolvido, né? Assim como a etiologia, não se tem um consenso ainda, né? A literatura não tem esse consenso, não é algo que está bem definido. A maioria dos casos que são relatados de transformação maligna ainda é mal documentado. Então, se esse potencial de transformação maligna ele realmente existe, ainda parece ser pequeno, né? A maior parte dos casos que são relatados, eles foram limitados aos pacientes com a forma do líquen plano erosivo. Então, nesses casos aí é muito importante fazer o quê? Observar a anamnese, né? Observar se o paciente tem hábitos que estão relacionados ao SEC, né? Que é o carcinoma de células escamosas ou carcinoma espinocelular.
Alguns pesquisadores dizem até que o epitélio atrófico do líquen plano também pode ser muito mais suscetível à ação desses agentes carcinogênicos, e aí pode resultar um aumento de risco de transformação maligna, porém não se tem esse consenso, como eu falei, não é algo que está totalmente definido. Com relação ao tratamento, primeiramente ao tratamento do líquen plano reticular, como ele normalmente não produz sintomas, nenhum tratamento aqui seria necessário, apenas se caso for afetado por uma candidíase sobreposta, como eu falei, aí sim a terapia fúngica ela seria necessária, né? O paciente se queixar de uma sensação de ardência na mucosa, né, de queimação, aí sim, nesse caso, pode ser realizada terapia fúngica. E também fazer a reavaliação, né, anual, né, ou semestral também. Alguns pesquisadores eles recomendam a reavaliação anual dessas lesões reticulares, mas no caso da CE de Estomatologia da Universidade Federal do Amazonas, é realizada a avaliação semestral, né, justamente porque a gente sabe que a classificação do líquen plano ele pode mudar dependendo da evolução clínica, né? Então, é importante essa avaliação de 6 em 6 meses, por causa dessa classificação dele, que pode evoluir. E com relação ao líquen plano erosivo, né, a terapia sistêmica geralmente não é necessária por ser agressiva. O que pode se prescrever são os corticoides tópicos, como a fluocinodina, a betametasona, clobetasol em gel, podem ser aplicados várias vezes ao dia. Então, os mais indicados são esses corticoides tópicos, né? E, além disso, é importante observar e avaliar sempre o paciente, avisá-los ainda de que essa condição ela pode recidivar, e aí que os corticoides eles devem, na verdade, ser reaplicados, e a possibilidade também, no caso de uma candidíase iatrogênica associado ao corticosteroide, né, devido à sua utilização frequente também. Esse aqui é um artigo que fala sobre a aloe vera, tá? A aloe vera é a popularmente conhecida como babosa, com relação às suas propriedades farmacológicas. Então, nesse estudo, ele foi realizado um levantamento bibliográfico, né, de artigos que evidenciaram a atividade farmacológica da aloe vera, comprovaram as diversas propriedades antimicrobiana, cicatrizante e regenerativa, inclusive no tratamento do líquen plano oral. Então, é uma revisão bastante interessante também com relação a essas propriedades farmacológicas. E esse aqui é um artigo sobre a eficácia da aloe vera tópica em pacientes com líquen plano oral, né, um estudo duplo cego randomizado. E nesse estudo teve o objetivo justamente de avaliar a eficácia da aplicação tópica da aloe vera nesses pacientes com líquen plano oral em comparação com o placebo. Então, eles dividiram esses pacientes em dois grupos, um grupo recebeu o tratamento tópico com aloe vera e o outro grupo recebeu o placebo. E aí, durante o estudo, eles foram avaliados quanto a escala visual analógica de dor, e também foram aplicados no questionário com relação à qualidade de vida desses pacientes. E aí, de acordo com os resultados obtidos, eles observaram que a aplicação tópica da aloe vera, ele melhorou o score total da qualidade de vida nesses pacientes com líquen plano oral, apesar de não ter tido uma diferença significativa na diminuição da dor quando se comparou ao placebo. Porém, houve uma melhora na qualidade de vida deles. Esse é um outro artigo que fala sobre a eficácia do gel da aloe vera no tratamento também do líquen plano oral, um ensaio clínico randomizado controlado, em que teve justamente esse objetivo de comparar também a eficácia da aloe vera e do placebo no tratamento tópico do líquen plano oral.
Então, aqui também os pacientes eles foram divididos em 2 grupos, em que um recebeu o tratamento tópico com o gel da aloe vera e o outro grupo recebeu o placebo. E, de acordo com os resultados, eles observaram que o gel da aloe vera foi estatisticamente significante, mais eficaz do que o placebo na indução da melhora clínica e sintomatológica do líquen plano oral. Ou seja, teve uma redução da sensação de queimação e dor também desse paciente. Então, aqui, o gel da aloe vera ele poderia ser considerado uma alternativa segura, né, de tratamento para os pacientes com o líquen plano oral. Então, aqui é a forma como a aloe vera ela pode ser utilizada, né? A parte utilizada, né, principalmente são as folhas, né, indicada principalmente o uso após as cirurgias periodontais, as exodontias, traumas gengivais e a prevenção da mucosite, além do tratamento do líquen plano, que nem foi relatado. Quanto às suas propriedades, né, anti-inflamatório, função imunorreguladora, antimicrobiana, cicatrizante e o potencial regenerativo também. Com relação às suas precauções, ele é contraindicado para gestantes, lactantes e crianças devido às cólicas, náuseas e diarreia também. Esse aqui é um outro artigo muito interessante, que tem como título os bioativos derivados de plantas em lesões da mucosa oral, e tem uma ênfase principal nas propriedades da curcumina, licopeno, a camomila, aloe vera, chá verde e o café. Então, aqui tem dois das plantas medicinais que nós já vimos aqui durante a apresentação, que é a aloe vera e a camomila. Mas eu achei muito mais interessante da aloe vera, já que nós estamos falando no tratamento do líquen plano, diversas propriedades foram encontradas, né? Muito importante na cicatrização de lesões orais, na regeneração de tecidos, esses efeitos imunomoduladores, anti-inflamatório, antioxidante, antifúngico e anticancerígeno também. Inclusive, trouxe uma tabela desse artigo mesmo, que mostra sobre as ações dos componentes da aloe vera. Então, aqui ao lado nós temos a ação, o tratamento e a referência de onde foi retirado. Então, primeiramente aqui, nós temos que a fração de glicoproteínas da aloe vera, ela acelera a cicatrização de lesões e a proliferação celular em ratos, né? E o tratamento realizado com uma pomada de 10 miligramas por grama por dia durante 8 dias e topicamente aplicada na área afetada. Nós temos também que o creme da aloe vera reduz o tamanho da lesão induzida por água quente na pele do rato e aumenta a reptilização. Então, o tratamento realizado com creme contendo 0,5% da aloe vera em pó, né, aplicado 24 horas após o dano durante 25 dias. E o gel da aloe vera reduz a inflamação e aumenta a imunoglobulina E em um modelo de camundongo com dermatite. E o tratamento com 50 miligramas por grama por dia durante 6 semanas oralmente. E, por fim, a aloe vera ferox. A aloe vera ferox ela é uma espécie do gênero da aloe vera. E também a aloe vera previne o crescimento de bactérias e fungos em lesões de ratos e coelhos. E, além disso, as preparações não apresentaram efeitos secundários e auxiliaram na cicatrização da lesão. Então, o tratamento foi realizado com aloe vera ou com o suco da aloe vera ou da aloe vera ferox, ou da aloe ferox. E no modelo de rato, foi 2 ml durante 8 horas, durante 2 dias, aplicado topicamente nas lesões, e no modelo de coelho, 3 ml por 6 horas, durante 4 dias, aplicado topicamente às lesões. Tem algo muito interessante, não só no tratamento do líquen plano, como outras formas de tratamento e cicatrização de lesões, enfim, muito interessante também. Agora vamos falar sobre a candidíase, tá? A candidíase ela está dentro das doenças infecciosas, né? É a infecção fúngica oral mais comum. É uma infecção fúngica causada pela Candida albicans
e ela pode se apresentar de diversas formas. A candidíase pode se apresentar através da candidíase pseudomembranosa, a candidíase eritematosa, a glossite romboidal mediana, a quelite angular, a estomatite protética, a candidíase hiperplásica e as duas menos comuns, que é a candidíase mucocutânea e a síndrome endócrina candidíase. Então, a candidíase, ela acontece quando tem um fator local ou sistêmico que vai gerar um desequilíbrio no meio bucal, favorecendo micro-organismos. Então, que fator sistêmico e locais são esses, né? Como fator sistêmicos, nós temos os fatores fisiológicos, né, da infância ou a idade avançada, que pode estar relacionado ao surgimento da candidíase, as desordens endócrinas também, uma diabetes mellitus, o hipotireoidismo, os fatores nutricionais, a deficiência de ferro, folato e vitamina B12, as discrasias sanguíneas e tumores malignos, as deficiências imunológicas, a imunossupressão. Quanto aos fatores locais, a xerostomia, os medicamentos, as próteses removíveis e o fumo. Aqui são as características clínicas, exemplo da candidíase pseudomembranosa. Ela se apresenta como essas pseudoplacas brancas que se destacam. Justamente tem esse nome, pseudoplaca, porque ela tem essa característica de se destacar, né? O paciente pode apresentar uma sensação de queimação e hálito fétido também. Muito comum na mucosa jugal, na língua e no palato. Ela se apresenta clinicamente com essas pseudoplacas brancas, aqui que nem mostra na imagem, e após se destacar, ela se apresenta assim, com essa coloração avermelhada, né? Uma área erosiva no local onde foi destacada essas pseudoplacas. Essa aqui é uma outra forma clínica em que a candidíase se apresenta, no caso, a candidíase atrófica crônica. A candidíase atrófica crônica, ela é conhecida como a estomatite protética, né? Muito comum de ser encontrada também, principalmente os pacientes que têm aquelas próteses que não são bem higienizadas, né? Ele pode apresentar a estomatite protética, e ela se apresenta clinicamente com esse aspecto de eritema pontilhado, né? Essas petequias que surgem no local onde a prótese está inserida, né? Aqui na imagem B tem essa lesão avermelhada difusa por toda a área chapeável da mucosa do palato duro e também no rebordo alveolar também. É uma outra forma de apresentação da candidíase. Trouxe apenas essas duas formas, nós vimos que ela pode se apresentar de diversas outras, tá? Com relação ao diagnóstico, como ele pode ser estabelecido? O destacamento frente à raspagem, né, quando a gente fala da candidíase pseudomembranosa, é muito mais comum sob próteses removíveis. No caso da estomatite protética, quando a gente observa aqueles eritemas pontilhados, aquelas petequias no local onde a prótese está inserida, nós já pensamos automaticamente na estomatite protética. Além disso, ela pode se apresentar com essas áreas brancas, com áreas avermelhadas também, tá? Em relação ao tratamento da candidíase, é muito importante fazer o controle dos fatores predisponentes. Então, o tratamento ele consiste na orientação do paciente quanto à higienização da prótese, da sua remoção no período noturno, fazer a desinfecção, né, orientar o paciente que a prótese ela seja removida à noite, que ela seja colocada com uma solução desinfetante, o hipoclorito de sódio, né, se a prótese for total, e posteriormente o paciente, antes de utilizá-la, lavar bem essa prótese com bastante água para poder utilizá-la. Se o paciente faz uso de uma prótese parcial removível, utilizar a clorexidina, porque
o hipoclorito ele pode oxidar o metal da PPR também. Além disso, avaliar a necessidade de ajuste, reembasamento ou até mesmo a confecção de uma nova prótese, né? E além do controle dos fatores predisponentes, existem alguns medicamentos que podem ser utilizados no tratamento da candidíase, né? Que medicamentos são esses? Mais indicado o tratamento tópico com anistatina, 100 mil unidades internacionais em suspensão oral. Então, como é que pode ser recomendado para o paciente? Então, após a remoção da prótese, o paciente vai fazer o bochecho com 10 ml dessa suspensão, 4 vezes ao dia, durante 3 minutos. E aí, aqui indica que o paciente, ele não faça a deglutição da medicação, né? Porém, no caso da nossa a CE de estomatologia da Universidade Federal do Amazonas, é indicado que o paciente faça a deglutição, porque a gente não sabe se esse paciente já teve no caso, a candidíase, ela já se estendeu para a orofaringe dele. Então, aí, por isso, é indicado que o paciente faça a deglutição da anistatina. E o tratamento, ele tem a duração de 14 dias, tá? Outro medicamento que pode ser utilizado é um medicamento tópico, o miconazol em gel. Ele pode ser aplicado na face interna da prótese antes de colocar na boca. E aí ele pode repetir essa aplicação 4 vezes ao dia durante 30 dias. Então, são medicamentos bem conhecidos que podem ser utilizados e indicados no tratamento da candidíase. Além disso, falando sobre agora os medicamentos fitoterápicos, que já vêm sendo utilizado já e indicado no tratamento da candidíase é a Roman, né? A Roman é um fitoterápico que já vem sendo recomendado. A parte utilizada é a casca do fruto seco, indicado como anti-inflamatório, como antisséptico da cavidade oral, como antimicrobiano e antifúngico, no caso da candidíase associada à estomatite protética. Quanto ao seu modo de utilizar, pode ser através da decocção, então 6 gramas da casca do fruto, né, que é o pericarpo, seca em 150 ml de água, aí vai ser fervido durante 5 minutos e o paciente vai fazer o bochecho 3 vezes ao dia. E a tintura, a 20% também pode ser utilizada, o paciente vai fazer o bochecho 3 vezes ao dia, com 15 ml da tintura diluídos em 150 ml de água. E as precauções, né? Não ingerir o produto após o bochecho, nesse caso não o paciente não vai fazer a deglutição, como com a anistatina, né? A tintura ela não deve ser usada por gestantes, lactantes e diabéticos também. Aqui na verdade, nós temos aqui o cravo da Índia, ele não é um medicamento fitoterápico, ele é um fitofármaco, mas eu achei interessante porque ele também possui diversas propriedades que podem auxiliar no tratamento não só das doenças fúngicas, como também da ulceração aftosa recorrente, que nós já falamos no decorrer da apresentação. Com relação ao cravo da Índia, a parte utilizada são os botões florais, né, indicado como anestésico tópico, como antisséptico, né, muito utilizado na odontologia, já com cimentos endodônticos e restauradores provisórios. Tem essas propriedades anti-inflamatória, cicatrizante, antifúngica e antimicrobiano também. Quanto à sua utilização, no tratamento das aftas, como é que pode ser utilizado? Meio copo com água, aí vai ser adicionado 1 colher de sopa de vinagre e 5 colheres de sopa com álcool de cereais. E aí 5 cravos eles vão ser macerados. Aí, posteriormente, será coado e vai ser aplicado 1 gota sobre as aftas 3 vezes ao dia. Com relação às precauções, né, é importante não machucar o cravo, mesmo ele estando naquela forma comercial,
e própria, assim, para consumo, porque ele tem uma alta concentração de eugenol e pode causar um ferimento na cavidade bucal. Além disso, ele é contraindicado para gestante, né, porque pode causar contração da musculatura uterina. Esse aqui é uma revisão do emprego do óleo da melaleuca na odontologia, tá? E ele fala sobre as perspectivas quanto à utilização como antimicrobiano alternativo às doenças infecciosas de origem bucal. Então, a melaleuca ela é popularmente conhecida como árvore de chá, e o produto principal dela é o óleo essencial, que é de grande importância medicinal, que já possui uma comprovada ação bactericida e antifúngica contra diversos patógenos humanos. E o que nós podemos observar diante da literatura que foi exposta é que a aplicação do tratamento ele se revela como uma alternativa aqui à clorexidina, porque possui poucos efeitos colaterais. Mas, apesar de ter se encontrado, né, esses resultados, é importante dizer que novos estudos, principalmente estudos em vivo, ensaios clínicos posteriormente, eles precisam ser realizados para avaliar realmente a ação sobre esses micro-organismos bucais, já que esse óleo demonstrou essa possibilidade na odontologia, no que diz respeito à manutenção química da higiene bucal e também na prevenção e no tratamento das patologias orais. Tá? Então, uma outra forma de tratamento é a utilização do óleo da melaleuca como alternativo, né? Um antimicrobiano alternativo a essas doenças infecciosas de origem bucal. Essa aqui é uma forma de prescrição de um antifúngico tópico muito interessante que eu encontrei, que mostra sobre o alecrim e o capim-limão, uma pomada em hora base, né, e em relação à sua forma de uso e o modo de preparo. Então, ele é composto pelo alecrim, pelas suas flores e folhas, 5% no caso, o capim-limão, as folhas, em 5% também, indicado no tratamento da candidíase e da ardência bucal, administrado por via bucal, e a posologia, como é que ele vai ser utilizado? Vai ser aplicado no local de 3 a 6 vezes ao dia, né, em um paciente com a candidíase e usuários de prótese total, ou de prótese dentária. Então, vai ser aplicada uma fina camada nessa superfície interna da prótese, e com relação às contraindicações, né, os riscos ou efeitos colaterais, eles são desconhecidos até o momento, né, se administrado corretamente nas doses terapêuticas. Então, é muito importante sempre ser utilizado de acordo com o que é recomendado. Esse aqui é um último artigo que eu trouxe para vocês, que ele não é de um fitoterápico, né? Eu sei que nós estamos falando sobre o tratamento com fitoterápicos nas afecções bucais. Ele não é um fitoterápico, no caso o própolis, ele é um subproduto das abelhas, muito utilizado na apiterapia, que está dentro das práticas integrativas e complementares. Mas eu achei interessante porque, como nós falamos sobre as ulcerações aftosas recorrentes e o tratamento, também achei interessante trazer, porque tiveram bons resultados com o própolis. Então, Lotuf e colaboradores, eles avaliaram os efeitos terapêuticos do própolis em 5% de propilenoglicol, né, em pacientes com ulceração aftosa recorrente menor. E aí foi aplicado, né, durante 7 a 21 dias, né, por 1 minuto nesses pacientes, 3 vezes ao dia, e eles tiveram bons resultados. Os resultados, eles demonstraram que a solução reduziu, na verdade, o medicamento tópico, né, ele reduziu a taxa de recorrência para 0 no período em que foi avaliado. Então, uma outra forma também de tratamento que eu achei muito interessante trazer aqui, apesar de não ser um medicamento fitoterápico.
tá? Então, é isso, pessoal, que tinha para trazer e mostrar para vocês com relação ao tratamento com fitoterápicos para as afecções bucais, que eu achei bastante relevante também. Acho muito interessante trazer esses recursos novos para o tratamento dos nossos pacientes, apesar de realmente se ter, né, um longo caminho a se percorrer. Estudos realmente devem ser realizados para comprovar a eficácia e segurança desses medicamentos, devem ser muito bem embasados para posteriormente ser utilizados, mas aí a gente traz, né, que existe realmente uma outra forma de tratamento que pode ser utilizado e que nós possamos buscar, né, mais a informação e realmente saber aplicar corretamente, principalmente no caso das lesões orais, tá? Então é isso. Se vocês gostaram, né, dê um like e se inscrevam no canal. Obrigada.